Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Educar Sesc, o podcast oficial da Rede Sesc de Ensino do Ceará, falando diretamente do SANA Parte 2 2024, aqui do Centro de Eventos do Ceará. Galera, e deixa eu contar uma novidade pra vocês, que meu coração tá batendo forte hoje, porque ela existe e tá aqui com a gente, de verdade. Hoje nós temos a honra, o prazer e a grande oportunidade de falar com a Mônica Souza, que é uma das pessoas que hoje tem todo esse trabalho de manter e de divulgar a obra do nosso querido Maurício de Souza, né? E que é a fonte de inspiração para esse nosso gênio do gibi, gênio do quadrinho, que trouxe tanta emoção para muitos de nós na infância e na vida adulta, que eu vou confessar uma coisa, né? Eu também ainda dou uma espiada na Mônica ainda hoje, tá certo? Então é uma coisa que fica no coração, né? Faz parte das nossas experiências, nos marca de uma forma muito especial. Então, Mônica, primeiramente o nosso muito obrigado em nome da Rede Sesc de Ensino, e que bom ter você aqui com a gente. Para mim é uma honra estar aqui, tô adorando estar aqui, muito obrigada pelo convite e vamos conversar sobre tudo da Maurício de Souza, todas as novidades, a gente está aqui para isso. Que coisa boa aí, nós vamos querer saber, pode ter certeza. Que conversa é o que não falta. Aqui no Pode Educar Sesc nós temos um grande público, né, de professores, de alunos, mas também de pesquisadores, de pessoas que querem entender mais sobre a educação e sobre como todos esses temas conversam. E claro, a gente está falando aqui, nós temos no Sesc uma rede de bibliotecas, que é a Bibliosesc, onde as pessoas têm um grande acesso. E Turma da Mônica é uma peça fundamental em toda essa estratégia de chegada, de acesso nas comunidades, nos lugares mais distintos, onde a gente tem a oportunidade de favorecer, né, a leitura, o conhecimento. Agora, uma pergunta que eu acho que muitos de nós, né, que vivemos esse universo cultural de conhecimento e de saber da Turma da Mônica na infância, adolescência, como foi crescer, né, sendo essa fonte de inspiração, naturalmente também nesse imaginário, que eu fico curioso e pergunto como era essa relação com o Maurício de Souza, o seu pai, como foi crescer dentro desse universo. Acho que quando começou eu não me dei conta. Quando meu pai criou a Mônica eu tinha 3 anos. Nossa. E aí ele desenhava na sala da nossa casa, então pra gente era mais ou menos normal, ele estava desenhando, o trabalho dele era na nossa casa, então era normal pra gente estar ali com meu pai desenhando, e às vezes desenhava até pra gente alguma brincadeira, alguma coisa assim, até pra explicar algumas coisas. Uma vez a minha irmã pulou de um muro e aí ele quis mostrar que podia fazer mal se batesse pelo calcanhar, ele fazia desenho para mostrar. Que então era super gostoso, né? A gente crescer com uma pessoa desenhando pra gente, contando história pra gente. Então a infância foi muito gostosa. Eu fui me dar conta que meu pai era uma pessoa já mais importante, mas não com os 3 anos, quando eu tinha uns 6 anos, quando eu entrei na escola. E quando meu pai foi na primeira reunião de pais e mestres. Aí as pessoas começaram a pedir autógrafo, desenho e tal. Ué, o que ele faz de tão especial? E também não entendia essa identificação da personagem comigo, porque eu, a Magali, a Mariana, das filhas mais velhas, crescemos ali vendo ele desenhar, mas não entendíamos que a gente serviu de inspiração. E aí, quando a gente começou a entender, ele sentou conosco e falou: olha, vocês serviram de inspiração há um tempo atrás, cada um agora vai ter a sua vida, a personagem vai para a vida dela, vai continuar ali na infância, e vocês vão para a vida de vocês, vão ter a vida independente da personagem. E ele fazia isso até pra gente não ficar metida besta também. Que importante. Mas aí ele também, de vez em quando, confundia a cabeça da gente, porque ao mesmo tempo ele falava: não, a Mônica tá ali, é personagem, você é uma criança, vai crescer, vai virar moça, etc. E ao mesmo tempo levava a gente nos programas de televisão e apresentava a gente como Mônica, Magali e Maria Cebolinha. Então a gente ficava meio, ou é ou não é, né? E demorou um pouco essa sociabilização da personagem com a filha, mas foi muito gostoso e gratificante assistir o começo da carreira dele, o que ele fez, o que é importante para ele, igual você estava falando das revistas. Ele fala que a chancela dele, que ele carrega no peito, é ajudar na educação ou na alfabetização informal dos brasileiros. Para ele, a chancela dele, e ele falou que já serviu a vida dele inteira só de ouvir isso quando ele vai em algum evento e pergunta quem aprendeu a ler com os revistas da história em quadrinhos ou com jornais. E todo mundo levanta a mão. Então ele fica ali realizado com isso.
Que incrível, a gente já fica muito feliz porque essa mesma experiência, ela também atravessou muitas das nossas vidas, né? Verdade. Eu, por exemplo, vou falar um pouquinho da minha experiência, a gente foi educado, cresceu, se desenvolveu com muitos dos dilemas, das questões que a gente vai ver a Turma da Mônica atravessando, né? Eu me lembro de um dilema clássico, né? Que o Chico Bento, né? Aquela personalidade incrível e irreverente, atravessa, e que quando criança, né, a gente se perguntava, e aí vê que também a Turma da Mônica vai atravessando modificações, que isso acompanhou a nossa história de vida, que depois como adolescente surgem outras perspectivas, e aí mais tarde eu ver meus primos, por exemplo, Mônica jovem dentro dessa realidade, traz também pra gente essa reflexão de como a Turma da Mônica, toda a produção de Maurício de Souza é um ativo cultural importante pra gente, como povo, como pessoa, e sem dúvida, esse aspecto de como a alfabetização informal das pessoas ganha, né, esse colorido, ganha essas linhas, ganha esse traço, sem dúvida, é fundamental. E aí eu lhe pergunto outra coisa, acredito que algumas mudanças que você deve ter a oportunidade de ter acompanhado, né, tanto como filha, mas com o passar do tempo, na perspectiva de acompanhar o trabalho acontecendo, talvez tenham sido implementadas, né? Mudanças numa perspectiva cultural, reflexões sobre como algumas questões eram vistas há algum tempo e agora, e que faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento enquanto povo, né? Tem como a gente saber, de repente, como essas mudanças foram acontecendo, como elas foram sendo acomodadas? Eu acho que, de alguma maneira, a evolução faz parte do ser humano. Claro. Né? E a gente aprende cada dia mais, e até com a comunicação, que tem coisa que a gente precisa mudar na educação, nas histórias, na sua relação com as pessoas. A Maurício de Souza Produções, ela nasceu no escritório, era na sala da nossa casa. Depois que ele começou a crescer um pouco, o nosso primeiro funcionário era negro. Depois tinham pessoas que entraram vários outros profissionais, mulheres, gays, etc. Então pra gente aquilo era tão normal, habitual. A gente estar com várias pessoas, porque não dependia crença, religião, qualquer coisa, porque o que importava ali era o artista. Se ele servia para aquele trabalho, e esse artista, de alguma maneira, amava o que estava fazendo. A gente tem artistas que têm já 60 anos com a gente, 50 anos com a gente. Mas faz parte da evolução. A Mônica era mais agressiva. Mas muita gente não sabe também que a personagem Mônica foi criada para o jornal e para adulto. A Mônica entrou na história do Cebolinha, ela era bem mais nova. E aí meu pai começou a entender que as crianças estavam gostando da Mônica, da personagem Mônica. Então, se você pega as primeiras tiras, tem até umas frases ali que é como se um adulto, homem, o Cebolinha, nós como uma mulher mexe com o nosso psicológico. Uma criança não ia falar isso. Então, você vê que ali era uma história para adultos. E aí ele começou a receber muitas cartas, queriam mais a Mônica, a participação dela, porque ela entrou como secundária, ela entrou na tira do Cebolinha. A Mônica nasceu em 63, a Maurício de Souza começou em 59, ela nasceu bem depois. E aí foram pedindo cada vez mais a participação, e ele via que a criançada estava gostando, e ele começou a alterar também o argumento, as histórias, já ouvindo o seu público, ouvindo quem estava lendo as suas histórias. Então isso faz parte do nosso DNA. De alguma maneira a gente vai evoluindo e a gente vai ouvindo o que estão esperando da gente, porque quando a Mônica, a personagem, fez 50 anos, agora fez 60 ano passado. Meu pai fez um vídeo muito bonito, até tem no YouTube, ele desenhando a Mônica no princípio dela, depois ela até a evolução de traço. E aí ele fala uma frase que é assim: a Mônica não é mais minha, a Mônica é do Brasil. E é isso, a gente vai acompanhando o que está acontecendo com o mundo, a gente vai acompanhando o que está acontecendo com a família mais brasileira até, e o que a criança também gosta ou não gosta. Tem coisas aí que a gente tenta ainda fortalecer, como pra gente a leitura. É muito importante. A gente até tem um material digital, tal, mas a gente nem divulga tanto, porque a gente acha ainda que essa experiência de contar a história é fundamental para a família. E para também a criança depois gostar de ler um livro. Através do gibi ela vai gostar de ler, vai passar para livros e para outras referências também. Sem dúvida. Acho que nós tivemos importantes experiências também na escola. Eu sou muito grato a uma professora, nem sei mais por onde
onde ela anda, né? Como a gente chamava a tia Mágila, né? E a tia Mágila era dessas que colocava a gente pra ler gibi. Então, O que na nossa realidade era uma coisa muito estranha, né? Porque a gente tinha que ler livro didático, né? Aquela coisa ali séria. não, era muito preconceito contra gibi Demais. até. E aí depois até foi feita uma pesquisa que mostrava que através do gibi a criança começa a gostar da leitura. E é fundamental isso, para a criança ter esse gosto. E até não sei se você acompanha as bienais que tem aí, a criançada toda indo na Bienal, gosta de ler, então é só apresentar isso para ela e de uma maneira gostosa, leve, e leva aí a viajar. Ah, não tenha dúvida, né? A gente consegue perceber como isso cria um campo de acesso, né? Nas crianças, nos adolescentes, pelas diversas formas, né? Mas uma outra perspectiva do nosso papo que a gente pode pensar, porque sem dúvida outros dilemas foram aparecendo com o passar do tempo, né? Até a presença feminina, por exemplo. E aí quero lhe perguntar se a gente poderia conhecer um pouquinho aquilo que ficou conhecido como as Donas da Rua. É esse mesmo nome? Como é que Donas da funciona? Então, já tem 8 anos esse projeto. Eu fui participar de um evento da ONU Mulheres. E pediram para eu falar da personagem e eu fui palestrar. Mas quando eu estava ali, eu comecei a assistir aquela apresentação e assuntos que a gente não tem. Como eu estava falando, a gente nasceu de uma família matriarcal, a empresa sempre teve mulheres trabalhando, então nunca a gente viu essa diferença que existe. Então a gente acha que não existe porque na sua casa não tem. Eu comecei a ouvir umas histórias ali que as crianças, as meninas principalmente, fazem personagens, heróis, heroínas, até uns 5, 6 anos. Depois disso, elas começavam a fazer personagens heróis homens. Mas por que isso, né? Porque elas começam a obter informação. Quem conta a história são os homens, não são as mulheres. Então a gente vai perdendo muita informação sobre isso. E outra coisa, então aí eu saí de lá, eu falei, poxa vida, a gente tem uma personagem que é forte desde os anos 60, que ela dominou, que ela cresceu e todo o mercado pediu a participação dela. Ela nasceu depois dos a maioria dos personagens, e ela mesmo assim, quando saiu a revista, já queria uma revista da Mônica, né? Então ela foi uma personagem que foi referência para muitas meninas. A gente tem obrigação de fazer alguma coisa. E aí começou o projeto Donas da Rua, começou na Maurício de Souza, e a gente começou a contar histórias de mulheres que fizeram a diferença na história da vida. E também incentivar as meninas a se perceberem como importantes, a se perceberem como donas do seu destino, a se perceberem que elas têm condição de fazer o que elas querem, ir para ciências, ir para exatas, ir para outras áreas que antigamente só eram voltadas para os meninos. E aí comecei a fazer palestras nas escolas e foi crescendo esse projeto cada vez mais. Hoje a gente tem centenas de mulheres homenageadas, desde cientistas de várias décadas passadas que fizeram alguma alteração, astronautas, desenhistas, grafiteiras, a gente põe jogadores de futebol, então a gente coloca ali as mulheres como evidência. E a gente começou a trabalhar isso de uma maneira tão importante que aí começou a aparecer várias outras apresentações para a gente de incentivar as meninas a ser pilota de avião. Então a gente fez um projeto com uma aeronave na época, não era nem brasileira, e que o avião era todo com o tema Donas da Rua, e mostrando os direitos das meninas, etc e tal. E na aeronave, nesse voo, estava sendo entrevistado as pessoas, perguntando se fossem pilotas, mulheres, estava tudo tranquilo para vocês? Todos eles ali responderam que sim, tal. Bom, no final mostrou. Vocês sabiam que essa aeronave está sendo encomendada só por mulheres? Nossa, é a que coisa massa. mais linda do mundo. E aí as pilotas mostraram a história, etc e tal. Porque aí eu lembrei da minha infância, que eu queria ser aeromoça. Meu sonho era ser aeromoça. Eu acho que eu queria viajar, alguma coisa assim. Mas se eu visse, quando entrasse no avião, e visse uma pilota, talvez eu mudasse. Que eu queria ser uma Tem pilota, alguém ali que te como representa, referência. Né? Então, quanto as mulheres estiverem nesses lugares, serem mostradas para as meninas que elas têm condição para fazer aquilo ou sonhar com aquela profissão, isso é maravilhoso. Então, o que a gente puder trazer de informação sobre isso, a gente está trazendo sempre. Então, o projeto Donas da Rua é sobre isso. É sobre o empoderamento das meninas e elas se sentirem capazes para fazer o que elas quiserem. O quão é importante para elas fazerem esporte. Então a gente tem soccer camp, tem jogo de futebol,
A gente, quanto que é importante para elas fazerem atividades, não só futebol, atividades físicas, para elas chegarem a um cargo de gerência, de presidência de uma empresa. Porque o menino vai para a rua, joga, cai, levanta, tal. As meninas não acontece isso. Elas são mais cuidadas para não fazerem isso. E nós começamos um trabalho interno também, nas nossas revistinhas, tiramos os aventais de todas as mães, porque as mães eram dos anos 60. Nossa! Isso foi até a ONU que questionou. Que incrível esse detalhe. Aí, e sem falar nada, a gente não fala nada. Aí chega assim numa página, tá o pai do Cebolinha lavando a louça, ou o pai do Cascão cozinhando. Então, para a menina Genial. ou o menino que está chegando lá, vai normalizando esta igualdade de gênero. Então é isso que a gente pode trazer também para, acho que para a evolução do ser humano também. É um projeto muito legal, começou com esta história da ONU Mulheres e vem aí sendo cada vez maior, cada vez mais importante para a gente. Incrível, isso nos mostra como a Turma da Mônica também está intimamente associada à construção de muitos valores que atravessam a nossa história, né? Respeito, cumplicidade, companheirismo e, sem dúvida, nesse exemplo, a igualdade de gênero, que é um valor que frequentemente, né, a ONU e outras organizações têm incentivado esse trabalho. Mas uma outra curiosidade, que eu acho que essa daqui, todos nós que apreciamos, né, que temos esse deleite em toda a obra de Maurício de Souza, temos como é trabalhar ao lado de Maurício de Souza. Acho que você já deve ter ouvido muito essa pergunta, né? Olha, a pessoa mais tranquila para trabalhar é ele. Tem muitos mais artistas mais difíceis do que eles ali. Nossa. Eu acho que até porque eles têm os outros artistas, somos vários artistas, eles devem ter um medo de errar que o Maurício não tem. Ele construiu, ele alterou, ele mudou, ele modificou, ele foi visionário. Então acho que as pessoas têm um respeito tão grande por ele que às vezes tem medo de fazer alguma coisa diferente do que aprendeu dele. E ele fala, e assim, ele é maravilhoso. Já tive mais dificuldade no começo da minha carreira com ele, né, de assim, ele ser mais duro comigo. Mas eu também sempre fui uma filha que falava o que pensava. Então, uma vez eu cheguei pra ele e falei, não tô gostando como você tá me tratando. Nossa. Eu falei, você não trata assim todo mundo, você me trata com mais dureza, você é mais duro, né? Ele falou assim, mas eu trato você como eu me trato. Eu falei, mas você se trata muito mal, então, porque eu não quero isso. Bom, a nossa relação melhorou bastante depois daquilo, porque eu acho que sempre eu expus o que eu não estava gostando, mas eu aprendi muito com ele. Assim, não tenho queixa, ele é uma pessoa carinhosa, ele ama o que faz, ele é dedicado, trabalha 24 horas por dia, ele atende os fãs, assim, ele pode estar almoçando, ele nunca falou não, ele perde avião para tirar uma foto. É uma coisa assim que eu não vejo em outros artistas. Então ele é um coração de ouro. E é uma delícia. É lógico que trabalhar com a família não é fácil, porque às vezes a gente leva as discussões para o almoço, para o jantar, etc. E meu filho trabalha comigo, então é a terceira geração já que está ali na Maurício de Souza. Não é fácil, mas a gente tendo ali respeito, que é o mais importante, isso ele ensinou desde que a gente era criança, que todo mundo é igual, ninguém é mais que ninguém, nem a gente como filho era mais que ninguém também. Então acho que a gente está trabalhando com isso, dá para trabalhar numa boa e ser feliz ali, porque é um trabalho que chega no final do dia e você fala, nossa, como é legal o que a gente faz. Então... eu acredito, né? Eu disse brincando antes da gente começar que ia tietar um pouquinho, então eu sempre acompanho nas redes sociais, e aí eu tava vendo um dia desses, né, um percurso que alguém fez por dentro de algum espaço de trabalho, de criação da Maurício de Souza Produções, e eu fiquei morrendo de vontade de trabalhar lá, né? Com inveja boa, porque, nossa, parecia um percurso e tudo sinalizado e tudo assim, com aquele brilho que a Turma da Mônica tem, e eu fiquei imaginando, nossa, como realmente deve ser essa mágico, sensação. É meio mágico. Sem eu dúvida. Trabalho na área comercial que é mais fria, mas também faz coisas lindas também. Qualquer produto que a gente faça tem um cuidado enorme. A gente vai visitar o fabricante, a gente vê o que ele representa no mercado, como é que ele trata os seus funcionários. Nós temos um contrato e todas essas questões. Então a gente tem um cuidado enorme. Isto faz com que a gente perpetue. Porque desde o começo o Maurício começou ali no desenho e também fechando o contrato. Então a gente aprendeu com ele. Então quando eu entrei para a área comercial, ele falou, você só faz um contrato com o produto que você daria para o seu filho. Ou que lindo isso, hein? Porque senão você não faz. É esse amor que você tem que ter com as pessoas que são nossos fãs, que são os consumidores de Turma da Mônica, Turma do Chico Bento, etc.
Excelente, acho que a gente sente, sem dúvida a gente sente isso quando a gente tem a oportunidade de ter contato com a obra, né? E um outro rumo da nossa conversa diz respeito ao futuro, né? Possibilidades, novidades. Eu me lembro muito de um episódio que aconteceu comigo, e eu sempre, né, desde criança, em contato com a Turma da Mônica, tava ali vendo, né, os gibis, as revistinhas, e aí uma vez eu tava na livraria e passei o olho rápido assim, e vi uma revistinha que não era bem uma revistinha, e eu já me interessava por mangá, por exemplo, e um traço assim diferente. Aí o Mônica Jovem, não, gente, é sério isso? Eu peguei aquilo como novidade, e como você mesma falou, a evolução faz parte, né? E o que é que a gente pode esperar da Maurício de Souza Produções? O que é que a gente pode esperar? A gente, depois da Turma da Mônica Jovem, que já foi uma evolução, foi ser visionário também, o Maurício de Souza dava com o filho dele mais novo, e ele levava as revistinhas, histórias em quadrinhos e mangás. E ele viu que o filho mais novo ali, o Marcelinho, meu irmão, ficou assim, meio em dúvida do que pegava. Ele falou, não, tá, a gente tem que mudar a história aqui também e conquistar este também outro mercado aí. E ele é apaixonado pelo mercado japonês. Ele é apaixonado. Ele já fez vários trabalhos ali, tem uma empresa ali, então ele é apaixonado. Então aí surgiu a história da Turma da Mônica Jovem, estilo mangá, ele fala mangá caboclo. Brasileiro. Excelente, melhor do que então, excelente definição. Então aí ele quis trazer isso, muita gente achou ruim, mas depois todo mundo gostou. Acho que depois o que teve de grande novidade foi os filmes live action. Esses aí, assim, eu já ia falar. E ele também que veio com essa história. Veio uma pessoa que queria fazer um filme, um desenho animado, de uma história de uma graphic novel, dos irmãos Cafage. E aí ele chegou e falou, mas por que não ao vivo? Nem pensei nisso, nem nós pensávamos nisso, né? E eu participei desde o começo dessa negociação do filme, etc., da escolha dos atores. Eu falei assim, não tem como imaginar como é que vai ser isso. Como é que vai fazer uma Turma da Mônica? Mas quando eles... E o cara era maravilhoso, o Daniel Rezende, que foi o diretor do primeiro Laços e Lições, e depois agora vai sair o Chico Bento. Então, aí a gente já viu ali, quando a gente viu os meninos ali... E nem estavam assim super caracterizados, não estava com cabelo cebolinha, nada disso. O diretor convenceu a gente que eles estariam ali que pareceriam com a Turma da Mônica. Eu não acreditei o que eu estava vendo. E quando teve a primeira CCXP no Brasil, em que eles foram, meu neto era bem pequenininho, devia ter 3, 4 anos. E ele falou, olha a Turma da Mônica. Eu falei, gente, deu certo. E aí foi um sucesso absoluto, foi um atrás do outro, e agora a gente está esperando o que eu acho que vai ser o melhor de todos, que será o nosso Chico Bento. Com certeza. Uma experiência assim, eu acho que ver o bairro do Limoeiro ganhar cores na tela foi também algo que lindo. Marcou, né? Realmente emociona a gente que atravessou a infância, a adolescência e a vida adulta ainda hoje, né? Com todo esse imaginário do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, da Turma do Chico Bento. Eu me lembro muito da Giserda, né? Do Chico Bento. Eu já assisti o filme, da coisa mais linda e engraçada. O ator é maravilhoso, todas as crianças são maravilhosas, assim, é de chorar, de rir, se emocionar. E é tudo assim, bem pensado. Eles têm um cuidado com todos os detalhes, até de musicalidade brasileira, de ter viola, de ter o barro ali, de ter a inocência do Chico Bento. É muito lindo mesmo. Muito curioso e importante como todo esse contato, né, ele marca e cria uma série de emoções, né, de valores. E eu me recordava que uma vez na noite de Natal, um especial da Turma da Mônica, do Chico Bento, me fez chorar. Isso já grande, já era professor e tudo. E eu me lembro que meu primo menor estava assistindo, e aquela musiquinha lá, na noite de Natal, nossa. E como isso é relevante, impactante, e aí eu me recordo de toda a nossa gama de crianças e adolescentes na rede Sesc de Ensino no Ceará, que tem contato com essa obra, como já dissemos, né? É uma obra que é cadeira cativa nas bibliotecas do Sesc, que participa do processo de alfabetização também formal de muitos dos nossos alunos. E aí nós gostaríamos de perguntar para você que mensagem você poderia deixar para a rede Sesc de Ensino no Ceará, para professores, famílias, alunos que estão nos assistindo agora.
Bom, primeiro eu quero parabenizar o Ceará, independente de qualquer rede, pela sua educação. É uma referência para o Brasil, né? A gente sabe disso e fico muito feliz com isso, assim, que onde vocês chegaram com todo esse trabalho. A gente estava até vindo aqui falando sobre isso, que o investimento em educação, em segurança e saúde, você consegue fazer uma geração futura de pessoas maravilhosas. Então, parabenizando primeiro. Para o Sesc também, eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho de vocês, eu acompanho bastante, acompanho no Brasil inteiro, a gente fez vários trabalhos em conjunto já com a turma da Mônica. Eu espero um dia ir na escola ou nos grupos do Sesc. Está convidadíssima. Podemos fazer uma palestra Donas da Rua ali para as meninas, alguma coisa assim. Eu acho que eu vou para Sobral, talvez em outubro, falar sobre Donas da Rua. Então a gente pode até ver se dá para casar alguma coisa. Então eu acho que é isso, vocês têm um trabalho maravilhoso, um trabalho que é voltado para a educação com carinho. Não é uma educação assim fria, calculista, vamos ter que chegar nisso ou aquilo. Vocês vão aprendendo como a gente e melhorando cada vez mais como é que vocês tratam essa educação, essa criançada, esses jovens aí que precisam disso para ser uma referência melhor e para ter uma vida melhor, uma expectativa de saúde, educação e passar para os seus filhos, como acontece com a gente também. A gente passa isso. E quando eu comecei a ler para o meu neto, a emoção que eu tive ali de estar passando para a terceira geração é fundamental. E o gosto, né, que ele, de estar lá perto dele contando uma história em vez da gente estar vendo um filme ou jogando um jogo. Então acho que vocês já fazerem isso, está entregando isso para as escolas, esse material editorial. E o que a gente puder contribuir, a gente vai fazer. Esse aqui, o Rodrigo, que trabalha na área editorial, faz um trabalho maravilhoso também. E faz com que a gente tenha cada vez mais amor por tudo isso que a gente faz. E eu acredito que a mesma coisa acontece com vocês. Então eu fico muito feliz de estar aqui e parabenizando vocês e também o Ceará pela grande educação que vocês estão dando para os jovens. Nós que agradecemos por essa oportunidade, Mônica, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Obrigado pela troca, pela conversa, pelo diálogo, por poder, a partir desse momento, a gente ter uma dimensão maior do trabalho grandioso, acho que infindável que é o trabalho do Maurício de Souza e de todo o desdobramento que alcança. Então, em nome da Rede Sesc de Ensino do Ceará, fica aqui o nosso muito obrigado, a nossa gratidão por esse momento. E para você que está nos acompanhando, siga-nos, compartilhe para mais episódios do Pode Educar Sesc. E hoje estivemos aqui em mais um capítulo de muita emoção com Mônica. Obrigado, Mônica. Obrigada, tchau, Até gente. a próxima. Tchau.